Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Venda Inbound Podcast, e o seu podcast para te ajudar com vendas, marketing e ajudar você na sua carreira e na sua empresa, no seu negócio. E hoje o nosso formato vai ser um pouquinho diferente. Fazia algum tempo que eu gostaria de testar alguns diferentes modelos para esse podcast, e hoje estou tendo a honra de trazer um amigo meu que trabalha junto comigo aqui na HubSpot. A gente está aí no mesmo time, batalhando com crescer a HubSpot no Brasil. E eu queria apresentar para vocês um dos melhores vendedores da HubSpot. E eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a experiência dele, quem que ele é. O nome dele é Nick Farr, americano que vende para o Brasil, e eu acho que vai ser muito interessante, porque ele tem uma vasta experiência com vendas, tanto venda direta como a venda através de canais, tem experiência de vender nos Estados Unidos, no Brasil, outros países. Eu acho que vai ser muito legal a gente aprender junto com ele hoje um pouco de como que ele se tornou um vendedor de sucesso. Eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Nick, se apresenta aí pra gente. Valeu, Rudy. Prazer estar aqui com você hoje. Fico muito feliz que você está começando com esse podcast aí. Te conheço há um tempo já e eu sei que você é uma pessoa que sabe contar história, já teve experiências muito interessantes para compartilhar e tenho certeza que o pessoal que escuta aqui vai adorar e aprender muita coisa para implementar no dia a dia deles. Então, eu trabalho com o Rudy aqui no Brasil. A gente está crescendo no mercado brasileiro. Eu antes trabalhava com alguns dos nossos melhores parceiros aqui na HubSpot nos Estados Unidos. Trabalhei também na venda direta nos Estados Unidos, então espero poder trazer algumas experiências interessantes desses mercados para o Brasil. E antes disso também, é importante saber que o que eu estou fazendo hoje em dia no Brasil, o Rudy começou vários anos atrás, trabalhando com os parceiros e tentando crescer o nosso ecossistema lá no Brasil. Então, você também tem bastante experiência nos dois lados do nosso mercado aí. Legal, Nick. Feliz, cara, que você aceitou o convite. E vamos lá, né? Eu acho que uma coisa que seria interessante de ouvir de você esse mercado de inside sales, ele já é muito conhecido nos Estados Unidos, né? Há muitos anos já que é feito isso. No Brasil é relativamente novo, né? Agora muitas empresas foram forçadas a começar a fazer inside sales. Eu acho que seria interessante ouvir de você qual que você sente que tem sido a principal diferença entre você vender nos Estados Unidos e vender no Brasil. E o que você diria que você aprendeu de vender nos Estados Unidos que pode ser aplicado por um vendedor que vende no Brasil hoje? Sim, uma boa pergunta. A verdade é que são mercados diferentes. Então, o óbvio, né, é que nos Estados Unidos a gente estamos um pouquinho mais na frente em relação a essa metodologia de inbound sales versus outbound sales, se a gente está pensando só no contexto de vendas. Mas o mercado como um todo tem mais software, tem mais empresas, tem mais startup. Então, o mercado como um todo é um pouquinho maior. Mas, dito isso, eu diria que em algumas das cidades do Brasil existe quase o mesmo nível de sofisticação das empresas e dos próprios e das tecnologias que estão sendo utilizadas. O que eu vejo uma grande diferença é uma coisa mais cultural. E eu diria que, em geral, no Brasil, o pessoal tem um pouquinho menos de confiança nos próprios funcionários ou nas próprias outras pessoas que estão trabalhando ou outros clientes. Nos Estados Unidos, se você fala que vai fazer alguma coisa, ou se eu estou tentando fechar uma venda com alguém ou um cliente, um prospect nos Estados Unidos, ele fala que vai fechar, vai fechar.
sabe? Não tem, não tem essa de, beleza, você me deu a sua palavra e aí agora inicia a negociação. Não tem isso. E a gente vê isso também na forma de como as empresas no Brasil, que eu vejo, como estão sendo estruturadas. Se a gente vê o inbound e o inbound sales no Brasil, é muito programático, sabe? Os vendedores têm um pouquinho menos liberdade do que eu vejo dos vendedores nos Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, na HubSpot, a gente fala engineer the sales process um pouco, né? A gente tem X número de negócios que devem ser criados, a gente tem X número de ligações discovery que tem que ser feitas para a gente chegar nesse nível de negócios fechados e receita, certo? Mas dentro disso tem muita flexibilidade para o vendedor poder trabalhar. E no Brasil, na verdade, que não é tão assim. É mais programático, eu vejo. É tipo, o marketing gerou um MQL, e aí vai para um SDR. Aí esse SDR tem que fazer essas 5 perguntas. Depois dessas 5 perguntas, vai para o executivo, que tem que fazer o processo de qualificação 2. Se é um software, uma apresentação da plataforma. Se é outro tipo de empresa, é outro tipo de apresentação, certo? Então, são processos que as pessoas querem seguir, em vez de entender que existe uma certa flexibilidade dentro dos processos comerciais. Então, uma coisa que eu tento fazer, eu tento trazer para meus clientes, para meus parceiros, para meus prospects, é de abrir a cabeça um pouco em relação a, sim, é importante a gente estandarizar processos um pouco. Sim, é importante a gente automatizar processos para poder escalar mais rápido. Mas, dentro disso, vamos empoderar os nossos vendedores, vamos empoderar outras pessoas a poder fazer o que eles acham que devem fazer para fechar a venda ou para ajudar o cliente. Então, eu vejo que isso é uma das grandes diferenças na forma como as empresas trabalham e que são estruturadas. É um pouco diferente da sua pergunta, né? Que era diferenças de como vender, mas eu sempre inicio em quais são as diferenças do mercado e o que eu posso trazer baseado nessas experiências para ajudar esses prospects a crescer melhor. Legal. Eu vejo isso de uma maneira onde acho que o desafio é a questão da maturidade. Os vendedores no Brasil hoje, eles ainda são muito juniores. Né? Muita gente, eles estão bem no início dessa carreira, estão começando e acaba forçando as empresas a, se eu não colocar algum tipo de estrutura, ele simplesmente não vai saber o que fazer. Né? E eu vejo isso principalmente no lado do SDR, onde tem até várias ferramentas surgindo no mercado que tentam mapear o máximo possível e tirar toda a margem de erro, na verdade, né? Só que a margem de erro, eu acho que é o que permite o vendedor amadurecer. Então, eu acho que ter o processo é importante para o vendedor aprender o que ele deve fazer. Mas, conforme você vai fazendo uma ligação em cima da outra, você começa a amadurecer e criar um músculo. Então, eu acho que ter o processo é importante para começar, mas em algum momento você precisa não depender mais desse processo. Você tem que conseguir fazer as perguntas baseado no que você está ouvindo, baseado em você usar as nuances do que a pessoa está falando para ajustar como conduzir. Então, eu acho legal que você falou isso, porque eu vejo muito esse, principalmente na conversa de outbound e de SDR, onde é muito mecânico. Eles querem transformar tudo em muito mecânico e eliminar a margem de erro. E acaba fica robótico, né? Fica robótico. É robótico. Para uma cultura que não é robótica. Exato. Exato. Se a gente comparar o povo americano com o brasileiro, a gente diria que o americano é muito mais robótico do que o brasileiro. Só que a forma que os brasileiros muitas vezes estruturam os processos comerciais é muito mais robótico do que os americanos. Tem uma certa ironia aí. Legal. E o que você diria que... Né, você é um dos tops vendedores da HubSpot, você já teve em diferentes times, já experimentou conviver com vendedores top e vendedores que são
apenas trabalha na média de todo mundo, né? O que você diria que são as principais coisas que você observou em outros vendedores e até você mesmo aplicou para você, que diferencia os top vendedores do resto do time? Sim. Olha, eu acredito que tem muitas formas e muitos estilos diferentes que podem fazer você virar um sucesso em vendas. É por isso que eu tenho esse problema que acabei de mencionar. Quando a gente cria processos mega automatizados, isso significa que você tem só um perfil de pessoa que pode ter sucesso nesse trabalho. Mas a verdade é que, se a gente vê os melhores vendedores da HubSpot, não é o que a maioria das pessoas pensariam que seria o perfil de um vendedor. Sim, se você perguntar para uma pessoa 10 anos atrás o que é um vendedor, cara, é um homem branco, não tem mulher aí. Assim, na HubSpot não é assim, não. Você tem de tudo. Então, eu acredito que não tem uma forma só de você ter muito sucesso. Eu posso compartilhar o que eu faço e qual foi o meu caminho para chegar até lá. O que eu faço, eu controlo muito o meu tempo. E o que eu quero dizer com isso? Porque a gente já sabe que o tempo é a única coisa que a gente consegue controlar, né, nesses processos. Mas eu foco muito no que o que eu preciso chegar. A minha meta, os meus melhores parceiros, os meus melhores clientes, enfim. E eu foco a grande maioria da minha energia com essas pessoas. E eu não tenho medo de... Eu não tô aqui para ser seu amigo, sabe? Eu não tô ali para... Se alguém me enviar um e-mail, eu demorar 3 dias em responder, eu não me estresso com isso. Tem gente que entra no e-mail e, pô, eu tenho que responder porque meu inbox está cheio. Cara, eu não me preocupo com essas coisas. Eu sou o oposto. Eu sou meio neurótico. Eu quase que trato o meu e-mail como um chat. Eu sei. Então, tão rápido e-mail que... Pois tem estilos diferentes. Mas eu foco loucamente no que é importante para o resultado final. Então, sempre estou pensando no que é esse resultado final e os esforços, os inputs, né? A gente fala muito do input, o que gera o output. Os inputs que eu preciso para gerar o maior output. Então, se eu tenho uma pessoa que quer conversar sobre uma estratégia que eu não acho que vai dar certo, eu não tenho problema em dizer, olha, isso não vai dar certo. A gente está perdendo o nosso tempo aqui, vamos focar nisso, nisso e nisso. Ou o que você acha em pensar nisso, nisso e nisso? E com clientes finais, se chegar num cliente, se chegar um prospect que quer conversar sobre alguns dos nossos produtos, se eu sei já de cara que não, ou depois de 10 minutos conversando com essa pessoa, que não vai dar certo, eu vou acabar esse call logo. Eu vou tentar fazer com a maior... para não naturalidade, sem ofender. Sem ofender a pessoa, mas eu não vou gastar meu tempo com essa pessoa. E o contrário que eu faço com isso, muitas pessoas, aqui em geral, o nosso discovery na HubSpot, se você olhar nos Estados Unidos, é 30 minutos. No Brasil, se eu sei que o prospect é um prospect interessante e a gente pode ter uma conversa estratégica, eu passo 1 hora com essa pessoa, 1h30 se eu precisar. Essa questão de tempo, eu tenho que ir para essa próxima reunião. Se essa reunião que eu estou aqui nesse momento presente de agora é o suficiente importante, eu vou cancelar a minha outra reunião depois. Eu não vou sair desse call até a gente estar alinhado na nossa estratégia para poder tomar um próximo passo. Legal. Eu acho que isso aí tem muito a ver com priorizar aquilo que você sabe que vai te dar o maior retorno. E entender muito bem quem que são os seus melhores potenciais clientes. Sim. Porque o que acontece é que muita gente, só porque alguém se interessou em conversar, obviamente a gente é um pouco, como que eu posso falar, privilegiado na HubSpot, que a gente tem mais leads do que a gente dá conta de atender, na verdade. Né? Mas não é o caso para muitas empresas, muitas pessoas que estão ouvindo a gente.
que muitas têm que correr atrás de oportunidade. Então, o que acontece é que eles tentam falar com alguém, quando você conseguiu falar com alguém, meu Deus, ótimo, consegui falar com alguém, eu vou dar o maior tempo para essa pessoa. Mas aí é o perigo, que o perigo é você perder muito tempo com pessoas que não vão fechar ou que não são o cliente ideal. Então, eu acho que para quem trabalha com outbound e não tem um marketing que gera leads, que é o caso de muitas das pessoas que ouvem esse podcast e que trabalham no Brasil, bom, primeiro, faça inbound, é um conselho, mas se esse não for uma possibilidade para você, você tem que filtrar muito bem o perfil de quem você vai atrás, para ter certeza que se aquela pessoa que você for atrás quiser conversar com você, é alguém que você sabe que vale a pena. Eu acho que essa dica também e eu já fiz isso, você falando, eu já fiz isso, às vezes eu tenho lá 2, 3 reuniões agendadas, uma atrás da outra. Eu estou falando com alguém que é um excelente fit, e eu depois olho que tem um meeting de alguém que não é tão bom fit, às vezes eu acabo encerrando aquela reunião porque eu tenho outra, que não é tão importante. É um erro. Sim. É um É erro. um erro. Olhar. Porque se você É um tem erro. alguém que está com tempo e é um excelente fit, você tem que dar total prioridade para aquele potencial cliente, né? Mesmo Sim. porque vale mais a pena fechar um desse excelente fit do que 2, 3 que não são um excelente fit, por várias razões. Né? Sim. Eu acho que uma das coisas que você falou é um pouquinho o contrário, né? Quando você está fazendo inbound, você recebe um monte de leads, é até mais difícil você priorizar os leads. Eu acredito, porque verdade, estão chegando os leads, né? Estão É. entrando, então você acha que eu preciso responder para todo mundo porque alguém solicitou que precisa conversar comigo. Mas aí eu dou uma olhada no site. Se eu sei que um cliente que não vai é uma pessoa que está interessada em saber mais sobre nossos produtos, tudo bem, pode mandar um e-mail, pode pesquisar mais sobre isso, mas eu não vou passar meu tempo conversando com você porque eu tenho outras prioridades. Uhum. E com outbound é mais difícil porque você está correndo atrás em vez de recebendo, mas você consegue ter esse foco maior. E eu acredito que as pessoas, você perguntou sobre os melhores vendedores estão na HubSpot, mesmo a gente recebendo um monte de leads inbound, estão fazendo um outbound também. Sim. A gente tem os nossos target accounts, a gente tem as nossas melhores contas de clientes existentes. Então, se você é um vendedor que tem a sorte de trabalhar numa empresa onde você recebe um monte de leads, você sempre vai ser um vendedor mediocre, assim, average, se você não tem o seu processo outbound e tenta criar valor para o tipo de empresa, o ideal customer profile, além do que você já está recebendo esse luxo, né, de leads inbounds. Bem legal, bem legal. Agora, você tem, né, você falou que eu também fiz isso antes de trabalhar com canais e para muitas empresas elas às vezes não fazem isso, mas algumas fazem. Como que nós estamos vivendo num momento bem único, né? Porque nós estamos vivendo num perfect storm. Né? Nós temos uma crise de pandemia, nós temos uma crise no câmbio, nós temos uma crise global, guerra, né, entre países, fornecedores. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma certa incerteza nas pessoas. Parece que ninguém tem uma resposta certa para as perguntas que todos temos. E você que depende que o seu número venha de um canal fazer o trabalho dele, né, adiciona uma pressão a mais para você em vendas. Como que você está navegando, treinar, coach os seus parceiros a se manter positivo? Como que você está coaching eles a priorizar? Como que você está coaching eles para vender valor versus preço? Como que você está navegando isso? Como que você está ensinando eles? Que eu acho que pode ser muito válido aí para muitas das empresas que estão ouvindo. Sim. Duas coisas. Assim, eu me sinto afortunado e muito por dois motivos. A primeira é que os parceiros que a gente
com as que a gente conta no Brasil estão com a gente há muitos anos. Eles são muito bons. Então, não é tão esse coaching de, é assim que você tem que vender. São coisas mais estratégias de negócio, do tipo de empresa que a gente quer correr atrás, as campanhas que a gente vai lançar, como fazer um co-selling juntos para maiores empresas, e como focar nas melhores empresas durante essa época. Então, primeiro, a gente conta com alguns parceiros muito bons. E a segunda coisa, porque eu me sinto muito afortunado, é que, mas deixa eu te interromper. O que você acha que fez esses parceiros se tornarem bons? Talvez alguém está ouvindo e vai falar assim, pô, legal que ele tem parceiro bom e maduro, mas eu estou tentando criar um agora. O que você diria, como que você aconselharia alguém a amadurecer um canal? Sim. Olha, bom, tem que perguntar para você também primeiro, né? Você foi uma grande parte de iniciar esse canal no Brasil para HubSpot, para nós. Olha, depende do mercado onde você está trabalhando. Vão existir diferenças para cada mercado. No mundo de software, quando você está iniciando um canal, é diferente de você já ter um produto amadurecido. Então, onde a HubSpot, a gente está hoje em dia, a gente trabalha com parceiros que são bastante sofisticados. Eles têm acompanhado a nossa jornada ao longo de 5, 6 anos. Então, o perfil de novo parceiro que a gente trabalha também, que entra no nosso ecossistema, é um parceiro que já trabalhou com ferramentas de automação, que já trabalhou com CRM. Então, é muito importante identificar quem são os perfis das pessoas para você iniciar seu canal, porque o perfil que a gente tem hoje aqui na HubSpot não era o perfil que a gente tinha 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, se a gente for 15 anos atrás, 10 anos atrás, o tipo de parceiro que a gente procurava não eram agências muito grandes, não eram parceiros muito grandes, mas tinham skills e tinham vontade. Eu acho que isso era uma das partes mais interessantes e importantes. Você tem a vontade de aprender. Então, quando eu estou... Isso é difícil, você não tem como fazer isso de uma forma target. Você tem que falar com um monte de pessoas e ver quem são as pessoas, porque isso é uma característica de uma personalidade de uma pessoa, que você não vê somente olhando para o LinkedIn de uma pessoa. Então, precisa ter muitas conversas. E precisa ter um processo bem estruturado para fazer um onboarding desse parceiro. E poder... O que a gente tem aqui, a gente tem, assim, para iniciar, 3 meses de treinamentos para fazer o onboarding dos nossos novos parceiros. Era mais simples no passado, muitas vezes, porque o produto era mais limitado. Então, você estava ensinando sobre coisas mais básicas, inbound, como gerar leads. Hoje em dia é um pouquinho mais complexo do que isso. Então, eu diria, identifica quem seria o perfil de parceiro, o melhor perfil de parceiro para a sua empresa. Fale com um monte deles, porque só falando você vai perceber se eles têm as características de realmente querer crescer com você. E você tem que ter um processo muito bem estruturado para poder fazer um onboarding desses parceiros e entregar valor para eles. A melhor forma de você fazer isso, cara, é passar leads para eles. Se você, como empresa, não está gerando leads para passar para os parceiros, é muito difícil também você criar essa confiança de, não, você traz os leads para nós. Como assim? Se é só one way, né? É difícil de você construir essa confiança que é necessário para ter uma parceria forte no longo prazo. Eu acho que esse vai e volta é importante as pessoas terem essa mentalidade, tanto em vendas, como vendedor, como criando canais, como empresa que nós queremos clientes. Isso é o que a gente quer extrair. Então, se eu estou conversando com você como potencial cliente, eu quero extrair de você uma compra. Eu estou extraindo valor de você. Só que para eu poder extrair esse valor de você, eu tenho que conseguir entregar valor suficiente que, de preferência, inicialmente seja superior ao valor que você está me dando. Isso vale para a estratégia de inbound, que eu gero valor para você com conteúdo, com dicas, com material, que, em troca, você me dá o valor do seu tempo e de uma conversa, ou do seu interesse, do seu nome, do seu e-mail. Aí eu vou entregar mais valor tentando entender o seu problema
e ajudar você a resolver, e você potencialmente vai entregar mais valor para mim de volta, que é virar um cliente. Isso se aplica para uma empresa no mercado e se aplica também com canais. Ok, eu quero você como um canal, então como que eu posso entregar valor para você primeiro? Quero te treinar, capacitar, para daí ter o seu tempo para me ajudar a vender. Eu quero tentar fornecer leads para você, para eu ter o seu tempo em troca de me ajudar a fechar esses leads. Eu quero te dar o produto e eu quero o seu tempo em troca para onboard o cliente, treinar, dar manutenção. Então, é uma constante troca, né, de valores que precisa existir. Não pode ser esse posicionamento, é só eu quero receber, receber, receber. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais entre as empresas de sucesso hoje versus aquelas que estão perdendo espaço. Se você observar, as que estão perdendo espaço são as que só querem extrair valor. Compra de mim, compra o meu produto, é tudo eu. Versus as que trazem muito valor para o mercado, criam aquela credibilidade, aquela sinergia com o seu público e nessa troca de sinergia e valor, as pessoas se sentem até obrigadas de devolver um pouco de valor em troca. Então, acho legal esse ponto que você falou, e eu acho importante. Como vendedor é a mesma coisa. A gente não pode ser, numa conversa de vendas, e até durante o processo de vendas, a entrega de valor nunca acaba. Quando eu estou prospectando e tentando chamar a atenção de alguém, eu quero customizar minha mensagem, Sim. seja no LinkedIn ou no e-mail, para a pessoa ver que eu fiz uma pesquisa, eu entendi um pouco o problema daquela pessoa. Aí, quando eu vou conversar com ela numa reunião, eu quero ouvir o suficiente para eu poder apresentar uma solução customizável que realmente solucione aquele problema. Eu gerei mais valor. Eu vou fazer um follow-up de e-mail, o meu e-mail tem que ser customizado para aquela conversa que a gente teve. Eu entrego o valor novamente. Então, é um constante vai e volta de entrega de valor para você realmente chegar no que você quer no resultado final, né? Sim. Isso é ainda mais verdade no canal. Você tem que pensar muito em leverage. Como é que fala leverage em português, Rudy? Leverage talvez seja vantagem, mas aqui não é vantagem. Não é vantagem, que é um termo... tipo leverage, você ter é parecido a input e output. Você ter um input maior para ter output ainda maior. Leverage é... Alavancagem, né? Estranha sim, essa parecido. tradução. É parecido a isso. E quando a gente pensa no canal, você investe ainda mais do que você investiria muitas vezes com o prospect. Mas daí, criando canais, é como você ter 5, 10, 20, 30 parceiros, vendedores junto com você. Faz você, como essa pessoa que está trabalhando no canal, ainda mais poderoso, vamos dizer assim, porque você investiu muito do seu tempo no início, mas muito mesmo, para ter esse resultado maior, porque você tem é tipo você clonar você. Aquele negócio, você está plantando sementes de árvores. Sim. E você vai ter que esperar essa árvore crescer, amadurecer e começar a dar fruto. Mas a hora que der fruto, vai continuar dando fruto sem parar, né? Sim. E eles te ensinam muita coisa. Cara, eu aprendo mais dos meus parceiros do que eu ensino para eles, com certeza. Mas voltando para eles vão gostar de ouvir esse podcast depois, hein? Tô achando vão gostar. Mas é verdade. Os gerentes comerciais aprendem mais os próprios vendedores deles do que eles fazendo as vendas sozinhos. Você está conversando com 8, 10 pessoas diferentes, você vê várias formas diferentes de fazer as coisas. Legal. Mas voltando para a sua pergunta inicial, que era como é que a gente está vendendo e trabalhando nesse momento mais difícil, é que, olha, no mundo de tecnologia, a gente está muito afortunado. A gente não está no segmento hoje de varejo, de turismo, de outros setores do mercado que têm sido muito afetados. As mudanças que a gente está vendo hoje são mudanças que empresas de tecnologia e agências de serviços relacionados à tecnologia vão beneficiar. O modelo vai muito mais
de outbound sales para inbound sales. Se você não tiver um setup onde você consiga trabalhar remoto e tem um CRM onde todos os seus vendedores conseguem trabalhar aí dentro, é muito difícil você poder sobreviver um momento como esse. E se a gente pensar em... assim, a gente tem uma expressão em inglês que usamos, don't waste a good crisis. Não desperdiçam uma boa crise. Obviamente, as crises são coisas horríveis. A gente precisa ter essa empatia. Está todo mundo falando que precisa ter empatia. Óbvio, isso é verdade. Não dá para chegar numa pessoa, num setor de mercado que quase perdeu o negócio e tentar vender uma coisa. Isso nunca vai funcionar. Mas a gente que trabalha nesse mundo de tecnologia, a gente está no right side of history, no lado certo da história. O que a gente oferece, as nossas soluções, os nossos expertise, é o que vai ajudar as empresas a ter uma transformação digital. Então, quando eu estou conversando com meus parceiros, eu sempre estou falando sobre esses pontos, entendendo que é difícil, mas tentando criar estratégias para a gente sobreviver a essa crise. Um exemplo bem interessante disso recentemente, e na HubSpot a gente, no nosso programa de parceiros, a gente pagou comissões antecipadas para muitos dos nossos parceiros. E o que isso ajudou? Muitas agências, o problema deles não é receita, é o cash flow. Você tem vários funcionários, dinheiro precisa entrar para você poder pagar as contas, pagar seus funcionários. Mas quando não está... quando tem uma crise, contratos estão sendo pausados, você vai ter que demitir gente. O que a gente queria evitar é exatamente isso. Vamos pagar as comissões antecipadas para segurar a barca de muitas desses parceiros, para eles conseguirem manter as pessoas que eles têm hoje e conseguir novos clientes. Então, o que alguns deles estão fazendo é tipo, beleza, a gente recebeu essas comissões, o cash flow está certo, agora na hora de negociar com novos clientes, a gente não pode aguardar um pouquinho mais tempo, entendendo que esse cliente também está passando por momentos difíceis, a gente aguarda mais 90 dias, em vez de 30 dias, para receber esse primeiro pagamento. Aí você conquista o cliente, mostra a empatia e começa a fazer seu trabalho, entendendo que daqui a pouco, quando a gente sair dessa crise, você vai ganhar o dinheiro desse cliente de volta e essas comissões foram o que ajudou você a sobreviver esse momento difícil. Então, isso é um exemplo do que a gente tem feito para ajudar nossos parceiros a crescer mais, ser mais flexível na hora de negociar e empoderar eles com um cash flow que não teriam nesse momento mais difícil. Legal. Eu penso que em momentos de crise, os problemas se multiplicam. E a maneira que as pessoas que são bem-sucedidas crescem, mesmo em momentos de crise, é resolvendo problemas. Mais problemas geram mais oportunidades, porque alguém precisa resolver esses problemas. E é interessante que uma vez eu estava ouvindo um podcast, eu não lembro quem que é agora, uma entrevista, e esse cara criou uma grande empresa, e quando ele cresceu e criou essa grande empresa, isso agora começou a dar acesso a líderes políticos, a pessoas de influência. Porque você pode ver, você vê o presidente lá se reúne com o Elon Musk, com o cara da Apple, com outros líderes. Por quê? Você cresce a sua empresa, você cresce a sua influência, você começa a ter acessos que você não teria se você não tivesse tido a influência que você criou. Né? Mas foi um comentário que ele fez que eu achei legal, foi o seguinte, ele falou assim, eu sempre achei que quando grandes problemas que a humanidade enfrenta, ou que países enfrentam, eu sempre achei que tinha em alguma sala alguém muito, muito inteligente discutindo como resolver aquele problema. Tem algum adulto tentando resolver o problema. Ele falou que quando ele começou a ter a influência que ele tinha, ele começou a perceber que não existe essa sala com esses adultos. Cadê os adultos, Udi? Cadê? Todo mundo
quase querendo dizer o seguinte, todo mundo tem que step up, todo mundo tem que levantar a cabeça e tentar como que eu posso contribuir no meu âmbito de influência. Porque não vai ter alguém, não adianta a gente querer sempre esperar que alguém vai levantar e vai tentar resolver aquele problema. Então, eu acho que todos nós temos um círculo de influência nosso. Você tem o seu círculo onde você tem uma certa influência, eu tenho o meu círculo onde eu tenho uma certa influência. Eu acho que todos nós, principalmente no momento de crise agora, como que a gente pode estar sensível aos problemas e o que tiver dentro do nosso círculo de influência, como que nós podemos contribuir para talvez trazer uma solução para os problemas. Eu acho que para uma empresa existem oportunidades que podem ser criadas em momentos de crise. Né? Se você vê, quando os Estados Unidos teve a crise do Internet Bubble em 99, 2000, quantas empresas que surgiram daquele desafio? PayPal, daí logo depois veio o Facebook, veio o Google. Cara, empresas que hoje dominam globalmente. Aí, da crise de 2007 e 2008, surgiu Uber, Lyft e outras, Airbnb, outras empresas que, no momento que parecia que não tinha solução, uma nova ideia surgiu e revolucionou o mercado. Então, eu acho que o Brasil, com certeza, tem desafios ainda maiores do que os Estados Unidos, por questões de não ter uma moeda tão forte, tem os seus desafios de infraestrutura, mas eu penso que todos nós temos o nosso ciclo de influência como pessoa e como empresa, e nós podemos tentar estar sensíveis a trazer uma solução. E eu acho que seria interessante todo mundo pensar assim, ao invés de, deixa eu colocar a cabeça debaixo da terra, ver se isso passa, a hora que passar eu volto. Né? Isso não vai acontecer, alguém vai ter que step up. Mas legal. Próxima coisa é o seguinte, por estarmos em crise, eu acho que acentua ainda mais a sensibilidade a preço. Sim. O que dificulta a venda de valor versus preço. Mas eu penso que vender valor é um princípio importante de aprender, independente da situação. Né? Porque você não quer sempre ser o produto mais barato do mercado. Ser o produto mais barato do mercado não é a solução. Por quê? Porque vira uma corrida para o bottom, que chama, né? Race to the bottom. Race to the bottom. Né? É o problema que o Walmart enfrenta, Target, esse tipo de empresa que está sempre, ok, eu tenho o melhor preço. Ele só tem uma direção para ir. Como que eu vou mais para baixo? Só uma vantagem competitiva, né? Só tem uma vantagem. Como que eu faço ser mais barato? Daí quer dizer, eu tenho que vender talvez um produto de menos qualidade, eu tenho que cortar o número de empregados. Cara, eu tenho pavor de ir no Walmart, para ver se aqui no sul o Walmart é mais prevalente do que no norte. Cara, eu vi até alguém postando um meme outro dia, no final do ano, falando o seguinte, porque eles tiraram praticamente todos os caixas, né? Tudo eletrônico. Cara, às vezes eu vou lá fazer uma compra um pouco maior, me dá até eu fico assim, desesperado procurando um caixa que tem alguém. Porque eu não quero ter que empacotar tudo sozinho, né? Sim. E alguém até colocou um meme assim, alguém sabe me dizer quando que eu consigo pegar o meu W2 do Walmart no final do ano? De todas as compras que eu fiz sem um caixa. Mas como que você vê essa questão de vender valor versus preço e como que você ensinaria um vendedor a pensar dessa maneira e vender dessa maneira? São duas questões, né? Uma é na qualidade do produto. Então, o vendedor só consegue fazer até onde o produto chegar, né? Então, não é só o vendedor que tem que estar pensando nessas coisas. O exemplo do Walmart ou Target, tá todo mundo produzindo as mesmas coisas, alto volume, não tem muita diferenciação, enfim. Então, a primeira coisa é tem que ter um produto legal ou uma visão legal que diferencia você dos seus concorrentes. Isso não é o trabalho somente do vendedor, mas do CEO, dos designers, developers, e a tecnologia, das construtoras, arquitetos, enfim.
dependendo do mercado onde você trabalhar. Então, o produto, a diferenciação do produto é uma parte. A responsabilidade do vendedor, quando a gente pensa sobre vender valor em cima de preço ou versus preço, é você passar mais tempo no início com o seu prospect, alinhando na visão e conversando sobre a diferenciação do seu produto versus outros. Então, você fez essa pergunta também no início, que o que diferencia você, Nick, de outros vendedores? Uma coisa que eu faço sempre, eu passo muito tempo no início da venda. Eu não tento correr ali para fechar. Muitos dos meus parceiros, e até quando eu estou conversando com alguns novos prospects, todo mundo quer uma proposta já de cara. Beleza, você já entendeu o que eu preciso, quanto que vai custar. E a maioria das agências, por exemplo, já entrega. Primeira reunião já fala, ok, beleza, a gente vai pagar, vai custar X, sei lá, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Isso não funciona. Se você já chega colocando um preço, você está meio que dizendo que o que eu faço não é diferente do que os meus concorrentes fazem. Então, para vender valor, você precisa passar mais tempo no início com seu prospect, com seu parceiro, para alinhar completamente na visão juntos. Para poder fazer isso, você precisa entender em detalhe como essa empresa funciona. A gente está falando do mundo B2B agora, né? O B2C é um pouco diferente, mas no mundo B2B, você precisa ter um discovery não somente com 5 perguntas, 20 perguntas que todo mundo faz, porque essa pessoa está se sentindo como parte do seu processo, em vez de você tentando entender e ajudar esse prospect a entender como sua solução pode melhorar. Se você faz essas perguntas básicas, você é um vendedor, não um consultor. Então, vender valor, você vender preço, para mim é a diferença de ser um consultor ou ser um vendedor. E passar muito tempo no início com seu prospect e alinhar nessa visão. E se você conseguir, ok, a gente está alinhado a uma visão, mas eu tenho meu diretor aqui que já quer uma demonstração ou quer a proposta já, eu falo não. A gente vai trazer esse diretor para o call e ver se ele ou ela está alinhado com essa visão também. O CEO não sei se está alinhado, dependendo do tamanho da empresa, né? De repente você está conversando com o CEO, de repente não. Mas beleza, vamos trazer esse CEO para o call. Porque se você pular esses passos, na hora de você achar que a venda vai fechar, porque você tem um champion ali dentro, cara, mas a diretoria não aprovou, sabe? Quantas vezes isso já aconteceu com todos nós? Sim. A diretoria não aprovou. É porque você, como consultor, no início do processo, não fez o seu trabalho de consultoria para todos os stakeholders dessa empresa. Então, vender valor é alinhar na visão de todos ou a maioria dos stakeholders envolvidos e poder diferenciar o seu produto dos outros produtos que se dizem parecidos no mercado. Legal. A maneira que eu gosto de explicar como fazer isso, eu gosto de falar que é quase como a construção de um mapa. Eu preciso entender aonde que esse cliente está hoje, eu preciso entender como que é o seu processo, como que funcionam as coisas hoje, né? O que está dando certo, o que não está dando certo, há quanto tempo você está tendo esse tipo de problema, como que você precisa resolver, eu preciso entender aonde ele quer chegar. Então, uma vez que eu entendi, ok, essa é a situação atual e essa é a situação que ele quer chegar. E mesmo quando ele passa essa informação, geralmente ainda é superficial, né? Eu quero vender mais. Todo mundo quer vender mais. Todo mundo quer vender mais. Eu quero triplicar minha empresa esse ano. Que legal, todo mundo quer triplicar a empresa esse ano, né? Então, o vendedor tem que também desafiar as próprias metas do cliente. O cliente vai falar, não, a gente quer crescer. Eu quero vender mais. Eu quero crescer 200% esse ano.
Cara, quando os clientes falam para mim, a gente vem crescendo 100% ao ano, dá até vontade de rir, porque não, é raro essa realidade, né? Aí você começa a perguntar os números, eles não estão nem mensurando nada. Mas como que você concluiu que você cresceu 100% e você nem sabe os seus números, né? Então, eu penso que entender a fundo o A e B, e na construção desse mapa, eu acho que é onde você consegue fazer a pessoa achar quase que ela que construiu o mapa. Porque se você vai conversando junto sobre, ok, como que você pensa que você poderia resolver isso? Você já pensou em fazer assim e assado? E você vai construindo junto, que no final a pessoa pensa assim, nossa, construiu o plano. Ela pensa que ela que é dona do plano. Sim. Você simplesmente guiou ela. Aí, o que você pensa agora disso? Você acha que isso aqui resolveria o seu problema? Como que você vê isso solucionando? Quão melhor seria uma vez que você tivesse com isso desenhado? Você está 100% de acordo? E, obviamente, não pode ser uma pessoa, né? Principalmente quanto maior a empresa, tem mais stakeholders, né? Então, a gente que vende uma solução de marketing, de CRM, de helpdesk, não tem como a gente estar conversando com o cara do marketing e achar que esse cara tem poder de decidir o CRM. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Então, a importância de trazer esses outros decisores para a conversa. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, é muito comum, eu não sei se acontece com você, mas eu entro na reunião e está lá, vamos supor, o gerente de marketing, o gerente de vendas, o gerente de suporte e o CEO. E nós estamos numa demo. E tá lá, cara, o cara de venda falando, empolgado. Aí tá o cara do marketing falando. Eu fico lá só vendo o CEO não dá um pio. Tá lá quietinho. Eu não consigo deixar quieto. Eu paro, eu falo, pô, legal que todo mundo tá gostando, mas e você, fulano? O que você tá pensando de tudo isso? Né? Como que você vê esses desafios? Porque eu estou entendendo que para o marketing eles têm esse problema, que obviamente o gerente de marketing está apaixonado em tentar resolver isso. Eu tenho o cara de vendas que quer resolver esse problema aqui, mas para você, qual que é a dor que você está enfrentando? Como que você gostaria de resolver esse problema? Né? Você tem que conseguir trazer esse cara para dentro da conversa também, né? As coisas que é engraçado que às vezes acontece, o cara fala assim, na verdade eu estou preocupado que todos eles estão gostando e eu sei que quem vai ter que pagar essa conta sou eu. Sou eu. Por isso que eu não estou falando nada. Mas é um bom sinal esse. Quando chega nesse ponto, eu acho que é um bom sinal. Mas legal. Você me fez, só antes de ir pro próximo ponto, você me fez pensar em outra coisa em relação a construir um mapa. Quando a gente ajuda eles a construir o mapa, a gente precisa, de forma proativa, também mencionar, eu acredito, que os nossos concorrentes. Você poderia criar seu mapa desse jeito assim. Sim. Você poderia também criar seu mapa desse jeito assim. Esse é o mapa que a gente conseguiria entrar para você. Qual mapa você quer? Sabe? Então, eu em todo o processo comercial, eu não tenho medo de mencionar, e eu sempre menciono de forma proativa todos os nossos concorrentes no mercado. Nos Estados Unidos eram outros. No Brasil são alguns de lá e alguns daqui, certo? Mas eu sempre já falo, com esse concorrente você vai ter essa solução aqui, com esse outro você vai ter... Bicicleta com pneu furado. Você vai de bicicleta com pneu furado. Isso aqui você vai de ônibus. Lotado. Então, para você poder também diferenciar, isso, você não consegue diferenciar seu produto se você tem medo de mencionar com quem seu produto, seu serviço está concorrendo. E eu falo para eles, cara, liga para eles, façam um trial, liga para eles aí também, façam um trial. Tem esses caras nesse outro mercado também que vocês poderiam dar uma olhada. O que eu estou mostrando é o nosso mapa. E eu estou mencionando que você consegue dar uma olhada para o mapa dos outros. Me avisa qual você quer. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Eu gosto de trazer o concorrente rápido e cedo na conversa, porque eu quero criar a narrativa na mente dele. Porque o que vai acontecer é o seguinte, principalmente se eu estou sendo um dos primeiros, aí mesmo que eu quero trazer, porque eu quero que ele vá lá conversar com o concorrente
mas eu quero que a minha voz esteja na cabeça dele. Sim. Então eu quero criar narrativa, porque ele tem uma narrativa. Assim como quando ele vem conversar com a gente, ele já conversou com o concorrente, aí se você forçar a barra um pouquinho, ele vai falar, mas os caras lá me falaram que vocês são assim, assim, assado, tá. Quer dizer, o concorrente criou a narrativa para você na mente dele de quem que é a sua empresa. Então, você trazer o concorrente cedo te dá a chance de você criar a narrativa na mente dele, né? E não é nem manipular, porque a gente tem uma tradição na HubSpot de não falar mal de concorrente. Não. A gente não fala mal porque não precisa falar mal, mas a gente mostra o diferencial, né? Que é claro a diferença nossa para os nossos concorrentes e a gente reforça essas diferenças, né? Legal. Outra coisa que eu queria conversar com você um pouquinho é como que você, falando um pouquinho mais na prática mesmo, mais tática, que o pessoal nesse podcast gosta de hacks, né? Todo mundo gosta do shortcut. E às vezes a gente tem que dar um pouco de shortcut, né? Dá um pouco de shortcut, né? Quando você termina o seu dia, você fala assim, cara, esse dia foi legal, foi um sucesso. Como que você organiza o seu dia para que você sinta que você teve um dia produtivo de sucesso? E não precisa ser só relacionado com vendas, né? Pode Sim. ser também, talvez, exercício, alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante extrovertida. Então, para mim ter conversas ou demonstrações ou conversas estratégicas, discoveries, eu gosto disso. Isso não me cansa. É uma coisa que eu não tenho problema nenhum em fazer. E eu sei que na parte da tarde eu fico mais cansado, com menos vontade de fazer coisas um pouquinho mais administrativas, por exemplo. Então, eu conhecendo essa parte de mim, eu não fico cansado quando eu estou falando com você, Ruth. Eu não fico cansado quando eu estou conversando com meus parceiros. Então, eu tento deixar as minhas conversas mais para a parte de tarde, porque eu me conheço. E eu tento fazer mais as coisas estratégicas para mim, colocar minhas metas, trabalhar com esse tipo de conta e também fazer alguns dos trabalhos administrativos na parte da manhã, que para mim é um pouquinho mais difícil fazer na parte da tarde. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que eu te falei um pouco antes, é que eu tento passar mais tempo com prospects e com parceiros que eu acho que o retorno vai ser mais interessante. Então, para esse tipo de conversa, em vez de deixar meia hora, eu coloco 1 hora. Mesmo eu colocando só meia hora para eles, eu faço um bloqueio, né, de 30 minutos depois para outras pessoas não poderem marcar esse horário comigo. E como é 30 minutos, se eu perceber que o prospect não é interessante, o potencial, ou essa conversa não foi uma boa com o parceiro, cara, tem uma outra reunião, sabe? Que a gente só marcou 30 minutos. Então é meio que um jeitinho, um hack aí para vocês utilizarem, se vocês quiserem. Bom, espero que nenhum dos meus parceiros estejam escutando essa parte. Todo parceiro daí, seu que tiver reunião de 30 minutos, você vai já sabe, né? Oh. Não, eu tento fazer 30 minutos assim, mas se puder dar mais tempo depois, aí eu faço. E aí, cara, eu tento fazer exercício todo dia. Eu sou um cara bem ativo e se não puder separar do dia de trabalho, eu tenho dificuldade dormindo, o meu dia seguinte estou mais cansado. Então, acredito que isso é para todo mundo, né? Não uma coisa tão estranha, né? Fazer exercício ajuda você a esclarecer um pouquinho a mente, separar esse dia de trabalho para a sua vida com sua esposa, sua família, etc. Então, basicamente isso. Eu não faço hacks loucas, mas eu me conheço e eu crio meu dia a dia baseado nisso. Legal. Se eu fosse compartilhar da minha parte, eu gosto de ir para uma caminhada todo dia. Às vezes, na hora do lanche, eu prefiro ir dar uma caminhada, desligar um pouquinho, daí reinvigorar para a tarde. Eu cuido bastante de dormir, apesar que eu tenho um bebê novo agora, então dormir é um problema, mas eu até uso aqui, eu compartilhei com você, né? Eu uso esse anel bem legal,
que ele permite eu fazer o tracking de como que eu durmo. Ele me dá um score quando eu acordo. Então, quando eu acordo, já consigo saber se eu tive uma boa noite de sono, qual que é o score que tive. É aquele negócio, muito difícil você melhorar o que você não mensura, né? E dormir é algo importante. Então, eu aprendi a mensurar e me ajuda a fazer ajustes na hora que eu vou dormir, quanto tempo eu devo dormir, para ter a qualidade de sono que eu deveria ter, para ter um dia produtivo. E são as coisas que eu faço. Eu ainda preciso exercitar mais, eu não sou um cara tão esportivo, eu gosto, mas... Mas a gente jogou aquele futebol, né? Com a galera. Quase morri aquele futebol, mas ficava só na banheira. Eu sou o clássico banheirista, se a bola chegar no pé, até de vez em quando eu faço uns golzinhos, mas... Mas, Woody, eu tenho esse meu lado brasileiro, né? Com futebol. O Nick é bom de bola, é americano bom de bola. Não é fácil de encontrar. Aqui você encontra muito mais mulher que joga bem bola do que homem, mas você é bom de bola. Morou no Brasil, né? E outra coisa, o nosso tempo está indo, mais 2 perguntas para a gente terminar. Uma uma das coisas que eu gosto de conversar com o Nick, a gente sempre compartilha outros interesses que a gente gosta, podcasts, livros e blogs e artigos de diferentes assuntos, né? E eu particularmente acho que enriquece muito um vendedor que consegue ter um conhecimento mais abrangente da sua indústria, do mercado, de como funciona uma empresa, como que você... a gente se identifica muito nisso, e eu vejo que você gosta de também estudar várias coisas diferentes. Quais são essas outras áreas que você gosta de ler, estudar, e como que você acha que esse conhecimento enriquece você como vendedor? Eu fui um cara que estudou relações internacionais e ciências políticas na faculdade. Eu não fui uma pessoa de administração ou de marketing ou de vendas. Eu acredito que estão começando só agora a criar carreiras relacionadas a isso. Então, eu sempre... E também, eu tive muita sorte na vida. Eu já morei em vários países. Eu fui criado na Espanha de criança por vários anos. Passei uns 5 anos no Brasil. Não foi fugindo, né? Não fui fugindo. Mas, não, assim, isso foram experiências que abriram muito a minha mente. Então, eu não fico lendo só livro relacionado à venda, eu não fico lendo livro só relacionado a negócio. Eu leio bastante desses também, mas eu tento ler sobre política, eu tento ler sobre relações internacionais. Eu leio sobre o mercado de tecnologia como um todo, não de como construir uma empresa ou como construir um business. O que está acontecendo com inteligência artificial? Como isso vai impactar as relações com os Estados Unidos e China e os países da América Latina? Então, eu gosto, assim, eu não faço isso porque acho que isso vai me ajudar a vender mais. Eu faço isso porque eu gosto, porque me interessa. E eu acredito que isso, sim, de fato, também ajuda a vender mais, porque você tem muito mais contexto de onde a sua solução ou seu serviço está entregando valor, não somente nesse contexto dessa empresa, mas do mercado como um todo, do país como um todo. Eu acredito também que as pessoas que gostam de fazer coisas fora do que é somente o dia a dia também tendem a ser pessoas mais interessantes, curiosas, e eu gosto de conversar e me interagir com essas pessoas. É verdade, cara. Você e eu, a gente bate muito papo sobre essas questões filosóficas, de religião, política, e pode ser por isso também que a gente está fazendo esse podcast juntos, né? Tá Sabe? certo. Então, se eu pensar em alguns... o que eu tenho, assim, estudado bastante recentemente, eu gosto do cara que escreveu esse livro Sapiens, né? Você conhece o Harari? Eu já, na verdade, é um dos livros que está na minha lista gigantesca de o próximo que eu tenho que ler, enquanto eu estou na metade de uns 5 diferentes, mas é um dos livros que está lá na lista.
isso é o que acontece também durante essa quarentena, né? Que a gente, esse Rapaz. lista de livro, essa lista de série, essa lista de outras Nossa. coisas continua aumentando. Mas você me passa seu endereço depois e eu te mando esse livro aí. Ah, legal. Mas tem uma outra que ele escreveu agora que chama 21 Questions for the 21st Century. 21 perguntas para o século 21. E fala sobre bastante coisa interessante aí, que entrega um entendimento ainda maior sobre o mundo de tecnologia que a gente trabalha, interações entre os países e é isso. Legal. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto de ler diferentes coisas, não necessariamente para me tornar um melhor vendedor, mas totalmente impacta, porque aonde eu vejo que impacta é que quando você vai conversar, por exemplo, com o CEO de uma empresa, principalmente uma empresa maior, essa pessoa não chegou nessa posição por acaso, né? É uma pessoa resiliente, uma pessoa que teve uma ideia, uma pessoa que acreditou, que correu atrás, que desenvolveu um mercado, e não é uma pessoa que tem conversas rasas, senão ela não teria chegado onde ela chegou. Então, para o vendedor, você ter um conhecimento mais abrangente te ajuda, eu acho que ajuda na hora que você precisa gerar credibilidade. Sim. Porque se você quer gerar credibilidade com uma pessoa, com um dono de uma empresa, se você quer vender para grandes empresas, se você quer ter uma conversa, você quer que essa pessoa te dê tempo para conversar, você tem que ter alguma coisa para agregar. Então, se você não é uma pessoa que lê, que estuda, que conhece o mercado, que tem uma mente abrangente, é uma pessoa flexível com as suas ideias, fica muito difícil você manter uma conversa com uma pessoa dessa. O que eu vejo acontecer é a pessoa falar assim, eu vou te mandar lá para o meu gerente, para o meu analista, ele vai tocar com você. Agora, se você gera credibilidade, ele vai fazer questão de dar continuidade nessa conversa com você, principalmente se você fizer ele pensar, não tinha pensado nisso. Cara, interessante, como que você recomenda? Bom, credibilidade instantânea, o cara já vai ver que é um diferencial muito grande entre você e o concorrente, porque o seu concorrente está fazendo as perguntinhas, está fazendo a entrevistinha dele lá, está fazendo a demo do produto, tá? E você não, você está tendo uma conversa mais abrangente, expandindo a mente do cara, dando novas ideias, né? Essa credibilidade é muito importante. Então, eu vejo um valor muito grande nisso e eu acho que agrega muito valor. Mas é isso, Nick. Cara, acho que foi muito boa a conversa. Espero que a audiência goste aí desse papo. Agradeço que você tirou esse tempo para a gente conversar. Também, man. Foi um prazer. É sempre bom bater um papo com você e vamos continuar compartilhando ideias interessantes, blogs interessantes, podcasts interessantes. Vou começar a compartilhar a sua também. E se o pessoal aqui quiser conhecer um pouco mais de você, se conectar, como que eles podem fazer? Olha, eu não tenho uma grande presença nas redes sociais ainda, não tenho nem Instagram. Mas no LinkedIn, cara, Nick Farr, Nickfarr, fiquem à vontade, sempre estou aberto a conectar com mais gente, bater um papo sobre vendas, futebol, esporte em geral, livro, política, enfim, estou aqui. Legal. E vamos aproveitar e vender o programa de parceiro também, ó. Se tiver alguém ouvindo aqui que tem uma agência de marketing ou que tem uma empresa de venda de soluções de tecnologia, eu penso que vocês podem bater um papo com o Nick. O que você diria que é o benefício de poder ter uma parceria com a HubSpot? Sim, a gente consegue entregar uma solução bem completa para muitos clientes. Então, ajudar muitos parceiros, agências a se diferenciar num mundo que hoje em dia é dominado por a ideia do que é inbound, né? A gente tem essa ideia de inbound, de geração de demanda, geração de leads, que hoje em dia está virando um pouquinho mais como esse Target, né? Esse Walmart que a gente estava conversando. Se você é uma agência que só vende inbound, você não consegue muitas vezes se diferenciar do que o que as outras pessoas estão fazendo. Então, não para muitas, na verdade, para seletas
empresas de marketing, de CRM, né? De atendimento ao cliente, success, tem muita oportunidade para trazer todos esses processos num lugar só e ajudar os clientes a crescer melhor, alinhando esses processos internos e criando experiências ao longo dessa jornada completa com os prospects e clientes das suas empresas. Então, quem tiver uma visão parecida, eu sempre estou aberto a ter essas conversas e ver se vale a pena entrar numa parceria ou pelo menos bater um papo. Legal. Gente, obrigado por terem ouvido mais uma vez. Espero que você goste. Lembre de compartilhar com os seus colegas na empresa, com os seus amigos vendedores. E se você quiser mais conteúdo como esse, você pode sempre visitar o nosso site, vendainbound.com. Lá eu tenho um webinar, tenho um curso disponível. Pode se conectar com a gente no LinkedIn. E espero que a gente possa se encontrar de novo no próximo episódio. Um grande abraço.